questão é, quando você vai evangelizar, obviamente que o bom dia, boa tarde, boa noite é padrão de educação, né? Não tem nada demais. E obviamente que você pode usar vários métodos para você poder falar a mensagem do Senhor. Você pode usar teatro, música, dança, você pode usar folheto, você pode usar música, você pode usar um monte de coisa. Por isso chama evangelismo. É um sistema de métodos que você pode unir para você poder apresentar o Evangelho. Porém, é importante que você entenda, compreenda. Porque se você não dominar o assunto, você nunca vai pregar. Você nunca vai poder apresentar a alguém a verdade, até porque a pessoa pode te questionar e você precisa compreender o porquê, como, o que realmente, senão você nunca vai ter segurança. Eu já falei com vocês que quando eu comecei a evangelizar, eu tinha muito boa vontade, desejo, amor, mas eu tomei muito tranco na vida evangelizando, justamente porque eu não dominava. Eu sabia que Jesus salvava, eu sabia que a pessoa precisava ser salva, mas eu tinha muito amor, muito desejo, muita vontade e pouco conhecimento, até porque eu não encontrei ninguém que me ensinasse. Me falaram sobre evangelismo, sobre pregar, mas ensinar, falar, dar a base doutrinária, teológica, para que eu pudesse ter segurança no que eu estava falando, eu não tive. Eu fui ter lá em Belo Horizonte, quando eu estava no seminário. Então, é por isso que a gente precisa estudar, entender. Eu quero que você participe. Se tiver dúvida, você pergunta, porque eu preciso que você compreenda o assunto. Porque se você não compreender o assunto, você nunca vai ter segurança para pregar para ninguém. Até porque, se a pessoa tiver um pouquinho de conhecimento, ele já te estrangula. Se você não souber efetivamente o que você está falando, do que você está falando, qualquer pessoa que tiver um mínimo de conhecimento, ele cala você e você vai ter que engolir. E vai ficar quietinho. Principalmente se você pegar gente vamos dizer assim, de um nível intelectual que gosta de ler, que gosta de se informar, ele já te engole. Porque ele te dá duas palavrinhas, você não sabe falar e você já para. Por isso que o que eu vou ensinar para vocês aqui serve para pobre, para rico, para culto, para inculto, para doutor, porque é o Evangelho. Então você precisa compreender. Aí para você entender, vamos para o início. Gênesis capítulo 1, verso 26. Diz aí: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E aí diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, e Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundos. Então Deus cria o homem, ponto, isso é fato. É Deus quem cria o homem. Deus cria o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Obviamente, qual é o objetivo disso? Deus criou o homem para se relacionar com ele. O objetivo, nós não vamos entrar aqui nos detalhes, mas o objetivo de Deus em criar o homem segundo a sua imagem e sua semelhança é que Deus desejava ter um relacionamento com o homem. Quando eu falo homem aqui, é o homem e a mulher. Havia claramente a intenção de que houvesse um relacionamento entre Deus e os homens. E assim foi por muitos anos. Aí, quando você, por exemplo, vai chegar lá no capítulo 3, porque, como eu disse ontem, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, é toda a história. Deus cria a terra, Deus cria o homem, a mulher, e depois o homem cai. E quando a gente fala cai, significa ele sai da sua posição. Se você ler o capítulo 3, a partir do verso 1, e principalmente o versículo 9,
E diz assim: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde estás? Demonstrando o quê? Que o homem saiu. Deus é presciente, Deus é onisciente. Óbvio que Deus sabia que o homem não estava, Deus sabia o que tinha acontecido, Deus sabia que o homem tinha pecado, Deus tinha advertido o homem. E aí, quando você estuda a genealogia, entre o dia que Deus criou o homem até a queda, dá mais ou menos entre 120 e 130 anos. No capítulo 5, quando você estuda a genealogia, e você vai ver quando nascem os primeiros filhos de Adão e Eva, você vai ver que ele tinha 130 anos quando nasce o primeiro filho. Então, você vê que entre Deus criar o homem e até o dia que o homem cai, passou mais de um século. O homem, todos os dias, na viração do dia, no final do dia, ele ia lá e conversava com Deus. Deus falava com o homem. Só que naquele dia, o homem não estava no lugar. Qual é o lugar do homem? Na presença de Deus. Deus criou o homem para se relacionar com ele e para que este homem estivesse na sua presença. E tudo está relacionado a isso. Toda a questão é essa. É o homem estar na presença de Deus. Aí o homem peca. Se você abrir a sua Bíblia, Isaías 59, Isaías 59, o versículo 1 e o versículo 2, deixa muito claro. Aí diz aqui: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então a gente vê que o pecado separa o homem de Deus. O homem cai da sua comunhão, o homem sai da presença, e você vai vendo de Adão até Apocalipse, até hoje em Atos dos Apóstolos e a história da igreja, que toda vez que Deus está falando, Deus está se relacionando. Você vai ver que Moisés teve um relacionamento pessoal com Deus, Davi teve um relacionamento pessoal com Deus, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, todos os grandes homens relatados na Bíblia, homens e mulheres que tiveram um encontro com Deus. Então você vai ver que Deus é um Deus de relacionamento. Durante esses meus anos de evangelismo, sempre que você vai pregar para alguém, a pessoa está: eu já tenho a minha religião. Existem milhares de religiões no mundo. Então a pessoa diz: não, eu já tenho a minha religião. Mas o que é religião? A palavra religião é religar, ligar de novo. Quer dizer, se é religião, se é religar, então significa que o homem já esteve ligado, a comunhão foi desligada, e agora Jesus veio para religar, quer dizer, ligar de novo. E essa é a questão do Evangelho. Deus quer que o homem seja religado, que ele volte à presença, que ele seja ligado novamente. O plano original de Deus é que o homem esteja vinculado a ele, esteja na presença dele, que o homem conheça ele, que o homem se relacione com ele. Esse é o objetivo, é este o plano, é este o propósito. O resto é resto. A questão é, quando a pessoa fala para mim assim: não, eu tenho a minha religião, eu falo assim: então tá, que dia você foi religado? Aí a pessoa me pergunta: como assim? Eu estava separado de Deus, apesar de acreditar em Deus, mas eu não cria em Deus. Eu acreditava, eu acreditava que Deus existia, mas eu vivia a minha vida, como milhões de pessoas. Então, no dia 15 de junho de 1993, eu fui religado ao Senhor. Eu voltei a ter comunhão com Deus. Deus falou comigo, me salvou. Eu chorei horas a fio, me quebrantei, me arrependi, entreguei a minha vida ao Senhor, pedi perdão ao Senhor pelos meus pecados, que eram muitos, e eu voltei a ter comunhão com Deus. E aqui é que está a questão da religião. A religião não é ideologia, a religião não é filosofia, a religião não é uma questão de achismo, de pensamentos, de teorias que eu concordo ou que eu discordo. E aqui que está o grande problema.
Porque Satanás, de uma forma muito inteligente, ele criou uma distração. Aí as pessoas estão discutindo a religião, mas não a religião que liga de volta. Não é a religião que coloca o homem de volta à presença de Deus. O que está acontecendo no mundo? Tem muita religião e pouco relacionamento com Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, você é religioso. E não é religioso no bom sentido. Você é religioso como simplesmente uma filosofia ou uma ideologia, uma tese. Mas na prática não muda. O que está acontecendo no Brasil? Milhões de cristãos e a morte não diminui. Milhões de cristãos e a corrupção não diminui. Milhões de cristãos e adultério, prostituição e tudo quanto é lixo da humanidade só multiplica. Ué, mas se tem 80, 70 milhões de evangélicos no Brasil, então já era para ter mudado a conduta, o caráter e a moral. Mas por que não muda? Porque hoje é uma religião simplesmente ideológica, filosófica. As pessoas dizem, falam de Deus, mas na prática da vida delas não tem Deus. A questão é, por isso que, vamos evangelizar. Hoje nós estamos tendo que evangelizar os cristãos. Por quê, pastor? Porque os cristãos que estão, a grande maioria dos cristãos que estão na igreja, não conhecem Deus. Nunca ouviram a voz de Deus. Nunca ouviram falar, está como Jó. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Pessoas que conhecem Deus de ouvido. É uma teoria, é uma tese. Na prática, a pessoa não conhece Deus. Por isso que nós precisamos entender. O homem saiu da presença de Deus. E Deus mandou Jesus ao mundo para levar o homem de volta. E o empecilho era o pecado. O que separava o homem de Deus? O pecado. Jesus vem, se faz homem, vive como homem, morre como homem, todo mundo sabe disso. Todo mundo, lá no presídio onde nós vamos, as pessoas sabem disso. Lá não há ateu. Dentro das penitenciárias não existem ateus. Todo mundo acredita em Deus, mas são bandidos. Acreditam em Deus, mas estupram. Acreditam em Deus, mas matam. Acreditam em Deus, mas fazem coisas erradas. A questão não é simplesmente acreditar em Deus ou ter... Não, sabe o que é? Eu tenho a minha religião. Que religião é essa? Que não muda o caráter? Que não muda a moral? Que não ajusta princípios? Que não estabelece prioridades claras no que tange as coisas espirituais? Essa que é a questão. A questão é que as pessoas não entendem. Então, vamos evangelizar. Evangelizar o quê? Falar o quê? Do que nós estamos tratando aqui? Vamos encher a igreja? Vamos fazer show, vamos fazer peças, vamos fazer um monte de eventos para que as pessoas cheguem. A questão não é a pessoa vir à igreja. A questão é se ela se converte a Cristo, se ela volta a ter comunhão com Deus, se ela de fato tem um relacionamento com Deus. Porque se a pessoa não voltar ao relacionamento dele com Deus, então a nossa pregação está sendo vã. Porque ela não vai mudar. Ela vai continuar fazendo as mesmas coisas, só que agora um pouquinho mais. Então é por isso que é preciso você entender. Quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de relacionamento. Quando nós falamos de religião, nós estamos falando de religar, de voltar de novo, de ter comunhão, de falar com Deus, de ouvir Deus, de ter um relacionamento, uma experiência, de saber quem Deus é. Porque se você não tiver experiência com Deus, então é muito chato tudo isso. É muito chato. Tudo isso é muito chato. Por isso que é importante você compreender. Aí vamos lá. O homem pecou contra Deus. Aí é outro problema. Qual é o pecado do homem? João 16, 8. Abre lá. João capítulo 16, versículo 8. Jesus disse que ele iria, e quando ele fosse,
Ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo faria o quê? Convenceria o homem do pecado. Do pecado. Não é dos. Olha aí. É dos ou do? Não existem muitos pecados. Só existe um pecado. Um pecado. E o resto é consequência. Aí vai lá. Qual é o pecado do ser humano? Quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem do pecado. Que pecado? Não crer em mim. Qual é o pecado? Não crer. Qual é o pecado do homem? Não crer. Não, o pecado é matar, é roubar, adulterar, prostituir, traficar, adulterar. Não, vocês não estão entendendo. Isso é consequência. O verdadeiro e o único pecado do homem é não crer. Aí você vai dizer, pastor, mas nós estamos no Brasil, é um país declaradamente cristão, seja no catolicismo, cristianismo evangélico, protestante, seja nas pseudo-religiões cristãs, são milhões, são mais de 100 milhões de cristãos no Brasil, e o senhor está falando que o pecado do ser humano é não crer? A prova são os evangelismos de presídio. Nós estamos lá, fomos sábado, 200 pessoas no bloco. Nenhum ateu. Nenhum. Não existem ateus no presídio. Existem segmentos de religião. Há lá os católicos, os espíritas, os umbandistas, quimbandistas, há os evangélicos, há até uma igreja lá dentro, tem tudo lá dentro. Mas ateu não. Aí a pergunta é, então onde que é o problema? É na questão do que é crer e do que é acreditar. Existem milhões de pessoas que acreditam em Deus. Se você falar para uma pessoa, você acredita em Deus? Sim, eu acredito em Deus. Mas eu acreditar assim, eu acredito em Deus assim como eu acredito num monte de coisa. É possível Deus existir? Acreditar em Deus é você dizer, é possível Deus existir. Porque eu tenho uma perspectiva de que existe uma força, de que existe um ser, de que existe algo maior, existe algo superior, até porque o universo pede um criador, ou pede algo extraordinário, porque o homem não poderia criar o universo, não poderia criar bilhões de galáxias, não teria como criar o Sol, não teria como criar as galáxias, não teria. Então, a nossa razão, ela pede algo extraordinário que está além de nós. E esse estar além de nós é o problema. É o que os agnósticos defendem. Eu sei que existe algo. O que é um agnóstico? Eu sei que existe algo, mas eu não sei definir. Então nós estamos vivendo isso. Há alguma coisa maior do que a gente. Então as pessoas acreditam em Deus. É possível que exista Deus. Existe uma força superior, uma força maior que pode ser Deus. Eu não sei como ele é, eu não sei como funciona, eu não sei como essa força se define, mas eu acredito. Então as pessoas acreditam. E aí elas acreditam por tradição, porque você nasce numa família católica, ou você nasce numa família evangélica, e aí você tem ali uma herança, uma tradição que é passada a você pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus avós e etc. Há uma herança, uma tradição. Então não, então, até porque não crer em Deus é algo, né? Gera uma certa... Como assim? Porque as pessoas confundem o crer com acreditar. Eu acredito em Deus. É verdade. Um monte de gente acredita em Deus. Por pior que a pessoa seja, ela acredita em Deus. Eu conheço marginais que quando vão assaltar, rezam o Pai Nosso. Sério, não é brincadeira.
ele espera em proteção divina. Aí você fala, mas como assim? Deus não está nas questões que lesam o ser humano, o próximo. A Bíblia diz, ame a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Não há possibilidade de Deus estar aliançado numa situação que vai lesar o próximo, seja ela, qual for a lesão que a pessoa queira cometer. Mas a pessoa está rezando, está pedindo para Deus. O traficante, o assaltante, o cara está pedindo para Deus. Por quê? Porque se tem uma ideia de quem Deus é e de como Ele faz, de como Ele trabalha. E essa é a grande questão. O pecado do homem é não crer em Deus, irmãos. O homem acredita em Deus. Eu acreditei em Deus 22 anos até conhecer Deus e passar a crer. E a diferença está na vida da pessoa. Quem acredita em Deus, tem Deus como uma possibilidade, até real. Deus está na vida da pessoa em algum lugar. Deus está lá, como está o carro, como está a casa, como está um cartão de crédito, como está um telefone celular, um tablet, um notebook, um computador. Eu tenho algo, uma ferramenta que, se eu precisar, eu uso. Deus está para muitos como qualquer objeto da vida. Alguns objetos são mais importantes que os outros. A pessoa tem Deus lá. Então, quando eu precisar, eu vou lá e pego Deus. Aí eu peço ajuda, peço apoio, peço uma abertura de uma porta de emprego, eu peço um filho, peço um casamento, peço para Deus restaurar o meu casamento, peço para Deus me abençoar, me prosperar, e etc, etc, etc. E aí, quando Deus cumprir a sua função na minha vida, eu deixo Ele de lado. Isso é acreditar em Deus. Ele existe, está lá, faz parte, está na minha vida. Ele não domina a minha vida. Mas Ele não tem domínio na minha vida. Não é Ele que domina a minha vida. Quem domina a minha vida sou eu, entre aspas. Porque você sabe muito bem que ou você está servindo a Deus, ou você está servindo a Satanás, de forma direta ou indireta. E aqui é que está a questão. Agora, quando eu creio em Deus, aí você vai mudar. O que vai mudar? Deus vai continuar na sua vida, mas Ele vai assumir um papel de centro. Ele vai estar no centro da sua vida. Então, as demais coisas vão estar ao redor do seu relacionamento com Deus. Aí é Deus, você e Deus, e as demais coisas estão ao redor. Aí o teu casamento, os teus filhos, os teus negócios, o teu trabalho, todas as demais coisas da sua vida estão ao redor do seu relacionamento com Deus. Então não é mais o que você quer, o que Deus quer. Aí você não faz mais a sua vontade, você faz a vontade de Deus. Aí você não acha mais, você vai ponderar sobre a vontade do Senhor, revelada na Bíblia, e revelada nas doutrinas, e revelada nas profecias, e revelada no seu relacionamento pessoal. Aqui é que está a diferença. Quem crê em Deus, crê, e ele pondera nas coisas que ele não vê, mas que ele tem certeza e convicção que são reais. Quem acredita em Deus precisa de fatos, de atos ou de favores. Agora eu creio em Deus. Agora eu sei que Deus existe. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa. É por isso que a Bíblia diz que as pessoas andavam atrás de Jesus e pediam para ele sinais. Faça sinais. Por que as pessoas correm atrás dos milagres? Porque os milagres vão evidenciar o quê? Que há Deus. Por isso Jesus disse para Tomé: bem-aventurados são os que creem sem ver. Porque, irmão, vendo é mais fácil. Agora eu vi. Agora eu sei que Deus é Deus. Então Deus tem que provar para o homem que Ele é Deus. E mesmo assim, agora olha só o problema. Olha só o problema.
tem pessoas que, mesmo Deus agindo, melhoram a perspectiva de que existe um Deus, mas elas não entenderam que elas precisam colocar o relacionamento com Deus em primeiro plano, em prioridade. E essa é a diferença. Por isso que quando nós vamos evangelizar, ou quando nós vamos pregar, nós não vamos pregar uma religião ideológica ou filosófica. Nós não vamos pregar uma igreja, a placa de uma igreja. O que de fato nós precisamos é levar a palavra de salvação. Uma palavra que vai levar de novo a pessoa à presença do Senhor. E se ela não quiser, aí é problema dela. O teu papel é falar para ela que essa possibilidade é real. Se ela não quiser, amém. A nossa missão é anunciar o Evangelho. Quem convence o pecador é o Espírito Santo. E se ele não quiser, como milhões não quiseram, um dia ele vai prestar conta a Deus. E ele vai poder olhar para Deus e dizer: eu não creio. E Deus vai falar: então não está certo. Você é livre para não crer. E você também é livre para assumir as responsabilidades e as consequências. Essa é a questão. Aí, quando a gente entende isso, e qual que é o problema da igreja? Por que as pessoas não querem evangelizar na igreja? Porque nem elas que estão na igreja às vezes conhecem Deus. Então eu vou falar de quem? Por isso que vocês precisam entender o que a Bíblia fala de sede minhas testemunhas. Testemunhas do quê? De que Cristo está vivo. É isso que é pregar o Evangelho. Se você ler o capítulo 1 do livro de Atos, abre comigo. Atos capítulo 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então a gente vê o quê? Que o Espírito Santo é que capacitava e que ungia Jesus para fazer a obra. Como eu já disse para vocês, que Jesus ele fez o que fez e ele tinha que fazer pelo poder do Espírito. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou, não é isso que está escrito aí? No versículo 3, Atos 1:3. E a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então você vê o que? Aí você vai entender o que? O capítulo 1, verso 8. E aí diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que? Minhas testemunhas do que? Que Jesus está vivo. A questão é essa: Jesus está vivo? Jesus ressuscitou? Aquilo que foi pregado é real, é verdadeiro? Eu tenho uma experiência com Deus? Eu vivo uma experiência com Deus? Eu estou falando com a pessoa do quê? De igreja? De ideologias? De filosofias? De teses e teorias? Ou eu estou falando do meu relacionamento com Deus? Aqui é que está a questão. Eu ganhei alguns ateus já para Cristo. E um deles, o Josevaldo, nós fomos conversando, física, teorias da física, ação, reação, causa e efeito, e no final da história, ele pediu para que eu falasse da Bíblia. E eu falei o plano de salvação, que nós vamos estudar daqui a pouco. Mas no final de tudo, quando eu terminei de explanar para ele o plano de salvação, ele disse assim: algumas coisas que você disse, eu estou surpreso. Algumas coisas que você disse faz muito sentido.
algumas coisas que você disse, eu não concordo, mas tem uma coisa que você disse que eu não posso falar nada. E eu falei assim, e o que? Ele falou,